nas 3 ações declaratórias de constitucionalidade, falará pelo amicus curiae, Defensoria Pública da União, o Dr. Gabriel Faria Oliveira, Defensor Público-Geral da União. Boa tarde. Queria cumprimentar o excelentíssimo presidente, o ministro Dias Toffoli, cumprimentar o ministro Marco Aurélio, relator das ADCs ora em julgamento, cumprimentar as senhoras ministras, cumprimentar os senhores ministros, excelentíssimo vice-procurador-geral da República, cumprimentar também o excelentíssimo advogado-geral da União, presente na tribuna, o ministro André Mendonça, os excelentíssimos colegas defensoras e defensores públicos, advogadas, advogados, estudantes, enfim. Presidente, relator, senhores ministros, simbólica fala da Defensoria Pública da União, eis que, sem dúvida, o debate é sim um debate que atinge diretamente as pessoas pobres e as pessoas hipossuficientes, na sua grande massa encarceradas. Grande massa das pessoas encarceradas. Na vida de defensor público, nós aprendemos algumas lições, e uma delas é a de que qualquer endurecimento penal ou processual penal que se dirija simbolicamente ao andar de cima da sociedade atinge com maior vigor o andar de baixo. Os pobres, os negros, enfim, a clientela seleta e de sempre do direito penal. O argumento, por vezes trazido na presente discussão, de que a questão versada diz respeito a ricos ou pessoas influentes da República, porque, afinal de contas, os pobres já respondem a processo presos em preventivas e prisões cautelares, inverte com todas as vênias a lógica de interpretação dos direitos e garantias fundamentais afirmada e reafirmada por reiteradas vezes pelo plenário dessa Corte, de que os direitos fundamentais devem ser interpretados sempre extensivamente, de forma ótima, com incremento de sua eficácia, seja nas relações públicas, seja nas relações privadas. Então, excelências, se os ricos gozam desse direito fundamental de ser processado criminalmente, sem estarem presos preventivamente, o que nós devemos fazer para dar a máxima otimização ao artigo 5º, inciso 57 da Constituição da República, é garantir os mesmos direitos às pessoas pobres. Enfim, um acesso à justiça justo, uma defensoria pública que responda a esse acesso à justiça e que traga a igualdade processual a pessoas importantes, pessoas ricas e pessoas hipossuficientes. Assim, se dará a máxima efetividade ao princípio constitucional da presunção de inocência. Não desconhece a Defensoria Pública da União o sentimento de impunidade que inunda o nosso povo, em face da ineficiência do sistema da justiça penal, que por tardar falha, e gera índices crescentes de insatisfação popular e o sentimento até mesmo no criminoso da impunidade. O que gera demora, de outro lado, não acreditamos ser o princípio da inocência, excelências. O que gera demora, com sentimento de impunidade na justiça criminal, são os tempos mortos dos autos processuais em escaninhos de secretarias, é um procedimento legal inquisitivo, baseado na estrutura, na não imediaticidade entre partes e julgador, na proliferação de prazos impróprios, na dupla instrução, polícia, depois processo penal, todas as circunstâncias de um CPP que, desde a sua exposição de motivos, prioriza a jurisdição penal de segurança social, trata os direitos fundamentais como empecilhos e se ampara em paradigma inconciliável com a Constituição brasileira. De um outro lado, a buscar a otimização da aplicação de preceitos fundamentais, nós temos que superar essa deficiência processual, tornar a justiça mais ágil e, de um modo, dar a aplicação máxima ao inciso 78 da Constituição, que vê e que prevê a razoável duração do processo. Não há, excelências, e não deve, a propósito, esse Supremo Tribunal Federal renunciar ao seu dever de zelar pelo princípio constitucional da inocência. A partir de uma amplitude nacional, pretendemos destacar alguns dados, mas sem esquecer e sem olvidar de que o principal argumento que está sendo enfrentado é estritamente jurídico. A redação do artigo 283
do Código de Processo Penal, que dispõe que para cumprimento de pena precisa da sentença condenatória transitada em julgado. Ora, o dispositivo constitucional nada mais é do que um reflexo fidedigno. O dispositivo do CPP nada mais é do que um espelho fiel e reflexo fidedigno do dispositivo constitucional do inciso 57 do artigo 5º, que dispõe: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença condenatória. Por que a expressão no dispositivo constitucional do trânsito em julgado? Não há ausência de sentido, excelências. Um cidadão que procure o STJ, que procure o Supremo Tribunal Federal, tem que estar albergado por essa garantia se, ao recorrer, tiver uma condenação de segunda instância, recorrer ao respectivo tribunal e tiver a sua pena, ou haver a sua absolvição, a transformação da privativa de liberdade em restritiva de direito, reconhecimento de prescrição, enfim, o que seja. Isso porque não podemos esquecer que a liberdade é perdida, como foi falado da tribuna, do mesmo jeito, em condições similares a masmorras medievais, como reconheceu o estado de coisa inconstitucional na DPF 347. Pediria vênia ao ministro Marco Aurélio para reproduzir uma pergunta que, por vezes, é feita, e a título de homenagem por Vossa Excelência: quem restituirá a esse cidadão a liberdade indevidamente perdida? Quem restituirá? Um estudo da coordenadoria do STJ, para terminar, excelências, sobre pedidos de defesa concedidos em recurso especial e agravo em recurso especial, isso eu estou afastando desses dados, os habeas corpus da 5ª e 6ª turma, no período de setembro de 2015 a agosto de 2017, identificou aproximadamente 69 mil decisões. Delas, 40%, 28 mil decisões, delas estavam presentes a Defensoria Pública como representação. Um total de 1,2% de absolvição, um total de 1,87% de substituição de privativa de liberdade por restritiva de direito, um total de 1,10% prescrição, além de diminuição de pena em outras contabilidades. Nesse tanto que representaria a liberdade, prescrição, absolvição, transformação em restritiva de direito, 2.760 pessoas, num prazo de 2 anos, teriam sido presas ilegalmente, 4% aproximadamente. Isso sem falar habeas corpus concedidos, habeas corpus e recursos extraordinários também analisados perante esse Supremo Tribunal Federal. Em todos os itens, os números de êxito da Defensoria Pública são superiores aos dos advogados. Faço essa ressalva terminando, presidente, apenas, e peço vênia, para fazer essa comparação com o único propósito de reformar que esse, talvez, como nenhum outro caso, é um tema de interesse direto e imediato da Defensoria Pública brasileira. A vulnerabilidade do título de segunda instância não é revelada apenas desses números. Esse Supremo parametrizou o princípio da insignificância, acabando de fato, presidente, parametrizou a aplicação do princípio da insignificância, mas agora, recentemente, em outubro, e as cortes regionais e estaduais tendem a não cumprir. No estado de Minas Gerais, 5ª, 6ª, 7ª turma, não aplicando o princípio da insignificância. Teremos furtos ou furtadores de chinelo, de lata de leite, de bolacha, presos e se profissionalizando em masmorras medievais com organizações criminosas. Por essas razões, presidente, nós, na condição de Defensor Público Geral Federal, em nome da Defensoria Pública da União, pedimos a procedência da presente ação para julgar constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, sem prejuízo que as prisões, enfim, cautelares continuem acontecendo na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª instância, dentro dos parâmetros legais. Muito obrigado, de forma cautelar e exceção. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Gabriel Faria Oliveira.